Hello, investidores! Nesse vídeo eu vou quebrar o paradigma de que só se investe pensando no longo prazo e vou te mostrar onde é possível investir para suas metas de curto prazo. Vamos lá! Primeiro eu quero explicar uma coisa muito importante que muita gente não consegue compreender. Tudo bem que o nosso maior objetivo quando a gente fala de investir é alcançar a liberdade financeira, a nossa aposentadoria, é poder viver de renda. Mas isso não significa que você tem que abrir mão dos seus objetivos ao longo do caminho até chegar lá. Pelo contrário, quando a gente vai construir a nossa estratégia de investimento, é fundamental levar em consideração todos os nossos objetivos, seja de curto, médio ou longo prazo. Eu estou falando isso porque eu vejo que ainda prevalece a ideia engessada de que ou se vive o presente ou se investe para o futuro. E eu quero te mostrar aqui que você não precisa ficar vivendo uma vida cheia de ou. Ou eu invisto, ou eu aproveito a vida. Ou eu viajo, ou eu guardo dinheiro. Ou eu faço dieta, ou eu como besteira de vez em quando. A vida não precisa ser 8 ou 80. A gente consegue encontrar um equilíbrio. Educação financeira não é e nunca foi sobre deixar de fazer algo, e sim fazer com planejamento. É totalmente diferente você decidir fazer algo que vai te custar muito caro, de última hora, sem planejamento algum e sem nem ao menos saber como é que vai conseguir pagar depois, do que você decidir com antecedência, fazer um planejamento e conseguir encaixar dentro do seu orçamento sem grandes impactos. E aí, ao ouvir isso, pode ser que você já esteja se sabotando mentalmente pensando o seguinte: ah, mas nem tudo eu consigo planejar com antecedência. Minha turma só decide para onde vai no Réveillon em cima da hora, ou eu não tenho previsão de quando é que eu vou tirar as férias, então não dá para antecipar muito. Tudo bem, você pode até não ter um local e uma data exatos, mas eu tenho certeza que você tem pelo menos noção do que você pretende fazer no próximo ano. Exemplo: você pode até não saber para onde vocês vão no Réveillon, mas você sabe que essa data não vai passar em branco. Então, por mais que você não saiba exatamente quanto é que você vai gastar, você sabe que vai gastar. Então, existem várias datas comemorativas que todo ano se repetem e que a gente poderia ter se planejado, mas às vezes acaba deixando para a última hora. E por que não pensar com antecedência de onde vai sair esse dinheiro? Você pode ir guardando mensalmente um valor destinado para esses pequenos objetivos, ou mesmo sair de uma bonificação que você recebe da sua empresa, do seu 13º, enfim. O que não pode acontecer? Você pensar em como é que vai pagar só depois de ir, ou só depois de comprar algo. E por que eu quis contextualizar isso? Porque onde há planejamento, deve existir investimento. Investir não é só comprar uma ação na bolsa de valores pensando só lá na sua aposentadoria. Colocar o seu dinheiro em um CDB para uma meta de curto prazo, querendo ou não, já é uma forma de investir. Então, mesmo que o seu dinheiro vai ficar lá no banco por, sei lá, 6 meses, ele pode e deveria estar aplicado. Então, primeiro, vamos definir o que seria curto prazo. Claro que isso é relativo, mas eu particularmente gosto de considerar a curto prazo como sendo até 2 anos geralmente. Mas mesmo eu considerando esse intervalo de até 2 anos como sendo curto prazo, existe uma grande diferença entre investir pensando em alguns meses ou 2 anos. Mas existe um ponto em comum quando falamos de objetivos para prazos curtos, que é: os investimentos devem ser em renda fixa. Isso porque, se um objetivo tem que acontecer dentro de um prazo curto, você não pode correr o risco de perder esse dinheiro e chegar na data do objetivo e não conseguir realizá-lo. Você precisa que esse investimento te dê previsibilidade. Dito isso, bora falar sobre as melhores possibilidades de investimento para essas metas. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações para receber os meus próximos vídeos. Isso é muito, muito importante para eu entender se os conteúdos estão agregando na vida de vocês e para eu continuar trazendo eles por aqui. Quando a gente fala de aplicar nosso dinheiro pensando em uma meta a ser realizada em menos de um ano,
as nossas opções se limitam bastante, principalmente após a mudança na regra das emissões das LCIs e LCAs que aconteceu no início de 2024. Antes dessa mudança, os bancos podiam emitir LCIs e LCAs com prazo mínimo de vencimento de 90 dias. Ou seja, existiam LCIs e LCAs que dali 90 dias após a aplicação, você já tinha esse dinheiro de volta. Agora, o vencimento mínimo para as LCIs é de 12 meses e para as LCAs é de 9 meses. Então, antes dessa regra mudar, se você tivesse um objetivo para daqui 6 meses, por exemplo, era muito comum se encontrar LCIs e LCAs emitidas com prazo de vencimento de 180 dias. Só que hoje isso já não é mais possível. E o que seriam essas LCIs e LCAs? Quais as principais semelhanças e diferenças dos CDBs, que são um tipo de investimento que a gente está mais acostumado? As semelhanças são que tanto as LCIs, quanto as LCAs, quanto os CDBs tem proteção do FGC, que é o nosso Fundo Garantidor de Crédito, que protege até R$ 250 mil por CPF por instituição financeira. E também, esses três tipos de investimento, você está emprestando dinheiro ao banco. A diferença é que nas LCIs, o banco empresta esse dinheiro que você emprestou a ele para o setor imobiliário. E nas LCAs, o banco empresta o dinheiro para o setor do agronegócio. Então, o empréstimo das LCIs e LCAs tem fins específicos. E também existe uma grande diferença das LCIs e LCAs para os CDBs, que é a isenção de imposto de renda. Nas LCIs e LCAs, a gente não tem cobrança de imposto de renda. Já nos CDBs, a gente tem a cobrança de IR pela alíquota regressiva. Ou seja, quanto mais tempo você deixa seu dinheiro ali no CDB sem resgatar, menor é a alíquota de imposto de renda que você vai pagar, sendo o valor mínimo de 15% após 720 dias aplicados. Como existe essa cobrança de IR para os CDBs e esse imposto ele é maior em prazos menores de investimento, as LCIs e LCAs acabam se tornando uma excelente opção quando a gente fala de curto prazo. Claro que vale ressaltar aqui que a gente não pode bater o olho na rentabilidade que está lá do CDB e comparar diretamente com a de uma LCI ou LCA. Porque, como eu falei aqui, para LCI e LCA, a gente tem isenção de imposto de renda. Então, aquele valor de rentabilidade que vai estar te mostrando ali já é o valor líquido. Já o do CDB, muitas das vezes vai estar maior do que a da LCI e da LCA no mesmo prazo, porém, ainda tem que se considerar o desconto da alíquota de imposto de renda. Só que apesar das LCIs e LCAs serem geralmente uma excelente opção para curto prazo, com a mudança dessa regra, hoje em dia o máximo que você vai encontrar para um objetivo de menos de um ano vai ser uma LCA de 9 meses. Ou seja, quando a gente está falando para um prazo de alguns meses, menos de um ano, as opções acabam se limitando em CDBs e Tesouro Selic. Então, pode ser sim que você encontre CDBs de 180 dias, por exemplo, para menos de um ano, apesar de ser mais raro de encontrar, mas existe essa opção. E também o Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. É muito importante ressaltar aqui que a cada novo aporte que você faz em um título de renda fixa, é como se fosse um novo contrato. Então, suponha que eu aplique hoje em um CDB de 180 dias. Isso significa que daqui a 6 meses, esse dinheiro vai retornar para minha conta para usá-lo como quiser. Só que aí, vamos supor que no mês que vem, eu quero aplicar novamente nesse CDB de 180 dias que ainda está disponível. O prazo de 180 dias vai começar a valer para esse novo aporte no mês que vem a partir da data de aplicação. Então, o aporte que eu fiz esse mês vence daqui 6 meses. O aporte que eu fizer no mês que vem vai vencer 6 meses depois da data aplicada. Então, a cada novo aporte, eu tenho um novo vencimento, a não ser que a aplicação já esteja lá com a data de vencimento fixa. Então, vamos supor que o CDB que você pegou é para, por exemplo, julho de 2027.
E aí, mês que vem, você encontra esse mesmo CDB para julho de 2027. O vencimento dele não mudou, mas vai estar lá escrito no vencimento para quando é que ele é. Só que esses CDBs, LCIs, LCAs que a gente vê lá, 360 dias, 1080 dias, 180 dias, nesse tipo de aplicação a gente precisa ficar atento a isso, porque a cada aplicação vai ser um novo vencimento. Então não é porque você já aplicou uma vez em um CDB de 360 dias que nos próximos aportes nele vai vencer tudo junto. Ele vai ir vencendo aos poucos. O primeiro aporte vence primeiro, depois o segundo, depois o terceiro e assim por diante. Isso significa que se eu quiser usar o dinheiro que eu estou aplicando hoje, daqui a 6 meses, eu só vou poder colocar o primeiro aporte, o aporte de hoje, em um título que tem vencimento para 180 dias. Por quê? Porque se eu colocar o próximo, ele vai vencer 180 dias depois da aplicação. Por isso que eu falei que quando a gente fala para menos de um ano, as opções se limitam. Então, a minha dica é o seguinte: se você vai fazer um aporte único para usar, por exemplo, daqui 9 meses, vamos supor que você recebeu uma bonificação da sua empresa, um 13º ou um valor maior e vai fazer um aporte único. Nesse caso do aporte único, você pode sim fazer a aplicação em um CDB, uma LCA, por exemplo, para daqui 9 meses. Mas, se você não vai fazer um aporte único para esse objetivo, e sim vai ir fazendo aportes menores mensais, a opção mais simples é ir colocando em títulos de liquidez diária, porque aí você não tem essa preocupação de ficar olhando se o vencimento vai casar com a data do seu objetivo. Uma opção que eu gosto bastante para quando a gente tem mais de um objetivo de curto prazo são as caixinhas do Nubank. Por quê? Elas são um CDB de liquidez diária, porém, elas têm a função de poder nomear cada caixinha. E nomear, dar nome a cada um dos seus objetivos, pode ser interessante para você conseguir visualizar melhor que aquele dinheiro que você está guardando em específico é para aquele objetivo. Essa é só uma opção, mas pode ser Tesouro Selic ou qualquer outro CDB de liquidez diária. Quando a gente fala de um prazo entre 1 a 2 anos, aí a história já muda um pouco, porque como eu falei, a gente consegue encontrar opções de LCIs e LCAs além dos CDBs. O que eu falei sobre cada aplicação ser um novo contrato continua valendo independente do prazo de investimento. Então você precisa ter ciência que se pegar uma LCI de 360 dias, vão ser 360 dias a partir de cada aplicação. Então, vamos supor que você tem um objetivo para realizar daqui a 2 anos e você já tem um aporte inicial em mãos para fazer. Esse primeiro aporte pode ser aplicado em uma LCI, LCA ou CDB de 720 dias, por exemplo. E os próximos aportes mensais a serem feitos até lá, eu vou diminuindo o vencimento. Então, por exemplo, nos próximos 6 meses, eu coloco em um título de 540 dias. Depois, por exemplo, eu coloco mais 3 meses em um de 450. Depois, mais 3 meses em um de 360. E após isso, no último ano de aplicação, eu vou deixando em liquidez diária. E conforme esses títulos forem vencendo, porque cada um vai vencer em uma data, você vai aplicando em liquidez diária. Nossa, Bianca, mas muito complexo fazer isso. Tá tudo bem. Se você prefere deixar todo o seu dinheiro, independente de ser um objetivo para 6 meses, 1 ano ou 2, em liquidez diária, para não ter esse trabalho de ir investindo cada hora em um vencimento. Só que você provavelmente vai perder na rentabilidade, porque esses títulos com vencimento para 540, 720 dias, 450, eles vão render mais do que um CDB de liquidez diária, por exemplo. O que pode ser até irrisório se a quantia for pequena. Então, se for para um objetivo que exige um valor menor, talvez realmente não valha muito a pena todo esse esforço. Mas estamos falando de quantias maiores, essa diferença pode ser bem significativa. Resumindo, os CDBs, as LCIs e as LCAs e até o próprio Tesouro Selic são as melhores opções quando a gente está falando de curto prazo.
se atentando, claro, sempre aos prazos de vencimento. O que não faz sentido é você simplesmente deixar parado na conta, sendo que hoje nós temos uma facilidade enorme para aplicar o nosso dinheiro. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like e não se esquece de me seguir lá no Instagram, @BiancaNasFinanças. Lá eu compartilho muito sobre finanças e investimentos, e me seguindo você vai descobrir como pode ser o meu mentorado. Sim, você pode ter a minha ajuda pessoal para construir a sua carteira de investimento e para aprender tudo o que você precisa saber para começar a investir. Ou mesmo para você que já investe, você pode ter meu acompanhamento para melhorar ainda mais a sua carteira. Então é isso e até mais.